Fala galera, bem-vindos a mais um vlog, eu sou o Gabriel Miranda. Hoje a gente vai conversar sobre as principais causas de insegurança para os fisioterapeutas. Tem muito fisioterapeuta inseguro atendendo seus pacientes, tem muito acadêmico com medo de começar a atender depois da faculdade por se sentir inseguro. Então vamos falar sobre isso hoje, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu gosto de pensar que existem três principais tipos de insegurança que um fisioterapeuta pode vir a sentir na hora de trabalhar, na hora de atender um paciente, enfim. O primeiro tipo de insegurança eu gosto de chamar de insegurança técnica. O segundo é a insegurança por antecipação. E o terceiro tipo é a insegurança financeira. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas para você tentar entender a fonte da sua insegurança e na sequência eu te explico como resolver esse problema. O primeiro tipo de insegurança, que é a insegurança técnica, na minha opinião, é o pior tipo de insegurança que um fisioterapeuta pode vir a sentir. Porque do que se trata a insegurança técnica? A insegurança técnica, ela é caracterizada pela ignorância, no melhor sentido da palavra, do profissional em relação ao quadro clínico do paciente. Esse tipo de insegurança é caracterizado por aqueles momentos nos quais o fisioterapeuta ele se depara com um paciente e não sabe exatamente o que fazer em relação ao quadro clínico dele. Não sabe qual vai ser a melhor técnica, não sabe o que fazer clinicamente para ajudar o seu paciente. E isso é muito grave. E é grave porque esse tipo de insegurança só mostra pra gente uma falta de preparo por parte do profissional. Mesmo que a gente seja apresentado a um quadro clínico no qual a gente não está muito habituado a tratar, quando a gente escolhe uma especialidade, uma área de atuação, a gente tem que estar preparado para avaliar bem o paciente e traçar, mesmo que seja de maneira imediata, algum tipo de conduta terapêutica para os sinais que nós observamos na avaliação. É claro, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe de tudo. E eu não estou falando que você tem que saber de tudo, mas você tem que saber como agir perante ao paciente. Mesmo que você não saiba exatamente tudo a respeito daquele quadro clínico, você precisa saber como agir de imediato para que depois desse atendimento você busque mais informações na literatura a respeito desse quadro clínico, dessa doença, dessa lesão, enfim. E aí você estrutura de maneira ainda mais elaborada o seu programa de reabilitação. Assim, galera, e mais importante do que você saber o que fazer com o paciente é você saber o que não fazer. Você precisa ficar atento durante todos os seus atendimentos para que você não aplique condutas que vão acometer, vão prejudicar a integridade da saúde do seu paciente, beleza? Cada quadro clínico tem suas contraindicações a respeito de condutas terapêuticas. Eu, por exemplo, fui avaliar um paciente ontem, assim que eu cheguei na casa dele, os familiares mencionaram assim por alto de que o paciente estava com a perna um pouco inchada e perguntaram a minha opinião a respeito. Eu avaliei o paciente, a primeira coisa que eu falei foi: pessoal, liga agora para a equipe médica, ele precisa ir para o hospital. Dito e feito, trombose diagnosticada, está agora sendo tratada, mas imagina se eu fosse ignorante tecnicamente a ponto de não indicar esse paciente a procurar auxílio médico. Eu poderia matar esse paciente durante o meu tratamento. O próximo tipo de insegurança que eu quero contar para vocês a respeito é a insegurança por antecipação. E esse tipo de insegurança eu conheço muito bem porque eu sofro com esse tipo de insegurança desde que eu me formei, há quase 10 anos atrás. E do que se trata esse tipo de insegurança? Bom, é um tipo de insegurança que se manifesta sempre antes de você ser apresentado a uma nova situação, a uma novidade. Seja atender um novo paciente, seja uma nova oportunidade de trabalho, seja antes de uma apresentação de algum trabalho, de algum, sei lá, congresso, enfim, tá? É o tipo de insegurança que se manifesta antes de eventos importantes e te causam um certo tipo de desconforto interno que, se você não tomar cuidado, pode sim prejudicar a sua eficiência no trabalho, a sua dinâmica, pode te bloquear e dessa forma você pode acabar inclusive perdendo oportunidades muito importantes na sua vida profissional. E por último, o terceiro tipo de insegurança que eu quero apresentar a vocês é a insegurança financeira, que pode se manifestar na sua vida por diferentes motivos. Pode ser que você não tenha tido educação financeira na sua vida acadêmica nem profissional. Pode ser que você seja uma pessoa que, por qualquer outro tipo de motivo, de situação, enfim, não sabe lidar bem com dinheiro. E também pode ser que você basicamente tenha tido que enfrentar uma série de acontecimentos imprevistos que te fizeram desembolsar uma grana maior do que você poderia.
Enfim, seja por motivos de saúde, não importa. Mas a insegurança financeira, com certeza, ela te fragiliza a ponto de você não poder investir na sua formação, de você não conseguir investir nos seus equipamentos, investir no seu próprio serviço, né, para você melhorar o serviço que você presta para os seus pacientes. Então, esse tipo de insegurança é igualmente perigosa. Vamos lá, pessoal. Então, agora vamos para as resoluções, que eu tenho certeza que é o que todo mundo quer saber. Como é que você resolve esses problemas de insegurança? Começando pela insegurança técnica. Eu tenho certeza absoluta que vocês já sabem a resposta. A insegurança técnica, ela é solucionada através da sua capacitação, do seu estudo. O quão mais você estiver preparado para lidar com situações adversas, quadros clínicos novos, melhor. E é óbvio que para isso você tem que ser um profissional capaz de executar uma avaliação muito boa. Então capacite-se dentro da sua área de atuação para ser um baita semiota, ou seja, um profissional que avalia muito bem o paciente, porque quando você avalia bem o paciente, você sabe como agir perante as situações que você descobre durante a sua avaliação. Bom, a resolução da insegurança por antecipação pode ser um pouco mais complexa, porque cada pessoa pode manifestar esse tipo de insegurança em um determinado grau. De uma certa forma, todos nós temos esse tipo de insegurança em um determinado grau. Algumas pessoas chegam a ter uma insegurança por antecipação que pode ser considerada patológica, inclusive. Essas pessoas, elas realmente ficam bloqueadas e não conseguem agir diante de novos cenários que são apresentados a elas. Nesse caso, se você é o tipo de pessoa que realmente fica bloqueado ou bloqueada, você precisa de ajuda de um profissional da psicologia, enfim. Porque senão, se você não trata esse tipo de, digamos, disfunção na sua vida, você com certeza vai começar a sentir os efeitos disso na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. É um tipo de insegurança que a gente tem que aprender a lidar com o passar do tempo. Então, como eu falei, eu sinto isso desde que eu me formei, ainda sinto hoje em dia, e eu digo para vocês que eu sinto, digamos, na mesma intensidade. O que mudou foi a minha forma de lidar com ela. Eu aceito um pouco melhor esse tipo de insegurança e consigo reagir melhor perante ela. E é claro que o meu conhecimento técnico, que foi sendo cada vez mais aprimorado, me ajuda a me expor a novas situações sem que eu me sinta completamente um leigo perante uma situação, mesmo que nova na minha vida, e isso me ajuda demais também. Capacitar-se do ponto de vista técnico, que foi a resolução do problema anterior, também ajuda bastante aqui na insegurança por antecipação. Mas lembre-se, se você é o tipo de pessoa que fica completamente bloqueado ou bloqueada, tome cuidado, se for necessário, procure ajuda profissional. Bom, galera, vamos para a resolução do terceiro tipo de insegurança, que é a financeira. A insegurança financeira, ela fragiliza uma pessoa em vários cenários da nossa vida, não só na atuação profissional do dia a dia, mas nos nossos relacionamentos. Então, você precisa resolver esse tipo de insegurança, beleza? E a melhor saída para esse tipo de insegurança é um bom planejamento, que eu oriento, caso você esteja assistindo esse vídeo ainda na faculdade, comece a se planejar desde já. Tente sair da faculdade já com uma reserva de emergência, já com um montante de grana pronto para você investir em uma das grandes formações da especialidade que você vai optar por seguir. E se você já é profissional, comece a viver um degrau abaixo do seu padrão de vida atual para que você consiga gastar menos e também busque conhecimento a respeito de investimentos para que você possa botar o seu dinheiro para trabalhar para você. Basicamente, para você resolver de uma vez por todas, você vai precisar gastar menos, ganhar mais e investir muito bem o seu dinheiro, beleza? Então essas são as três resoluções: gastar menos, ganhar mais e investir. E o quarto, né, que eu disse ali em relação até mesmo aos acadêmicos, é você ter um bom planejamento desde cedo. Bom, galera, mas então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, um pouco a respeito dessas inseguranças que nós temos que enfrentar no dia a dia, um pouco das resoluções para cada um desses tipos de insegurança. E agora eu quero saber de vocês quais as inseguranças que vocês encaram no dia a dia, como acadêmicos, como profissionais. Deixa aqui na zona de comentários e também deixa algum tipo de dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber,
porque eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma. Lembrando que se vocês não forem inscritos ainda, essa é a hora certa para você se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo para fazer com que ele seja entregue para mais pessoas. Lá no Instagram eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouco mais intimista e informal. Por lá eu sou @FisioGabrielMiranda, beleza? É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!